Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Tudo bem com você? Que bom contar com tua audiência. Que legal saber que você está nos ouvindo. Estamos chegando para mais um Espalhando Saberes do Corpo e Alma. Hoje vamos papear com o professor Luciano, que na verdade não é só papear, ele vai te estimular para que você pratique algumas atividades físicas. Boa tarde, Valdemar. Boa tarde, meninos e meninas do 9º ano. Vamos iniciar com uma atividade simples de fortalecimento de pernas. Vamos lá? Está preparado? Pois bem, todos em pé. Afaste as pernas lateralmente e a ponta dos pés apoiado para fora. Desça o tronco para o lado direito, tentando pegar no pé, até sentir uma leve tensão na parte de trás da sua coxa. Não se preocupe, a coxa não vai sair do lugar. Cuidado, não faça o exercício físico com roupas pesadas, pois pode lesionar o seu corpo. Repita esse exercício na outra perna. Pois bem, terminamos de fazer um pequeno alongamento. Vamos queimar caloria? Você deve hoje fazer um exercício com 5 passos. Quais são esses passos? Esses passos vão ser de grande intensidade, então prepare-se. 1. Levante o braço direito e o pé esquerdo ao mesmo tempo. Já fez? Muito bem. Segundo passo, levante o joelho até o quadril. Conseguiu? É isso aí. Terceiro passo, mude para o pé oposto. Levante rapidamente o pé direito até a altura do quadril. Quarto passo, ao mesmo tempo, mova o braço direito para trás e o esquerdo para frente, fazendo uma sincronia, e para cima também. Quinto passo, continue com esse movimento. Depois, aumente a velocidade desse movimento durante 1 minuto. Quem tem mais resistência pode fazer durante 2 minutos, 3 minutos e assim sucessivamente. Por final, nós temos que fazer uma atividade que vai gerenciar muitas diversões para vocês e tenha uma tarde repleta de muitas alegrias. E até a próxima aula. Muito bem, Luciano. Por falar em alegria, eu acredito que a alegria é um sentimento que deve estar presente na nossa vida. Deve estar presente na sua vida, aluno do 9º ano. Tenho certeza que quando você se encontra com alguém legal, interessante, você fica alegre. E isso, com certeza, é uma manifestação de alegria. Mas nós precisamos estender essas nossas manifestações de alegria para outros momentos de nossa vida. Tentar ser alegre nas coisas chatas, nas coisas difíceis. Porque eu tenho certeza que se você buscar esta alegria, você vai ter força e poder para superar algumas adversidades. Ok? Galera do 9º ano, fique sempre atento aos nossos programas. E se prepare que vem mais coisa por aí. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e nesse maravilhoso programa iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Convido o professor de matemática do 9º ano, professor Anderson Aragão, para participar desse incrível clube. É com você, professor. Obrigado, Luísa. Como você está? Tudo bem, professor. Olá, galerinha do Clube da Matemática. Eu sou o professor Anderson e no encontro de hoje falaremos sobre um tema muito importante: números pares e números ímpares. Ótimo, professor. Mas o que são números pares e ímpares? Como vimos na aula de números naturais, os números pares e ímpares são um subconjunto dos números naturais. Exatamente, professor. Acabei de lembrar. Você pode nos esclarecer como identificá-los? Perfeitamente. Quando começamos a conhecer os números pares, em primeiro momento, nós aprendemos a reconhecê-los por meio de brincadeiras. A regra usada é: todo número par termina com os números 0, 2, 4, 6 ou 8. Dessa maneira, podemos dar o exemplo: 224 é um número par porque termina com o algarismo 4. Entretanto,
essa é uma consequência de definição da forma formal do número par, que pode ser compreendida como todo número par é múltiplo de 2. Definição formal? Então os números pares têm outra forma de escrita? Sim, Luísa. Se chama definição algébrica, que é o uso dos símbolos e das letras para representar os números. Então, como é a definição algébrica dos números pares? Vamos aqui. Dizemos que todo número par é múltiplo do número 2, o que é equivalente a dizer que esse número é divisível por 2. Logo, os números 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante são números pares. Pelo fato de o conjunto dos números naturais ser um conjunto infinito, os números pares também é um conjunto infinito. O conjunto dos números pares ele pode ser obtido a partir da multiplicação de um natural pelo número 2. Então, considerando que temos um número natural n, podemos escrever o número par com a expressão algébrica 2 vezes n. E logo, o conjunto dos números naturais é definido dessa forma geral, 2 vezes n. Ótimo, professor. Assim fica fácil demais para aprender. E os números ímpares, como fica? Bom, Luísa, os números ímpares, eles são um conjunto dos números naturais diferente dos pares. Vamos aqui entender o porquê. Os números ímpares, eles terminam com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Formalmente, o conjunto dos números ímpares é um subconjunto dos números naturais, e a definição de seus elementos é: todo número ímpar não é múltiplo de 2. Que legal, professor. E como é a forma algébrica dos números ímpares? Bom, na forma algébrica, um número é ímpar quando ele não é múltiplo e nem divisível por 2. Então, o conjunto dos números naturais ímpares, que não são múltiplos de 2, também são infinitos. Logo, ele vai ser obtido da multiplicação de um n por 2 adicionado de uma unidade. Considerando um número natural n qualquer, podemos escrever um número ímpar da seguinte forma com a expressão 2n, que é o número par, mais uma unidade. Logo, fica 2n mais 1. Perfeito, professor. Fale mais sobre esses números. Vamos lá. Os números pares e ímpares têm várias propriedades, então vou falar sobre algumas delas. A primeira é que, entre dois números ímpares consecutivos, sempre existe um número par. O que é um número consecutivo? Bom, Luísa, números consecutivos são números que aparecem em uma sequência, um após o outro. Então, dando continuidade às propriedades, nós teremos que a segunda diz: entre dois números pares consecutivos, sempre existe um número ímpar. A terceira: a soma entre dois números inteiros consecutivos sempre terá um número ímpar também. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho os números consecutivos 1, 2 e 3. Se eu realizar a soma de dois números dessa sequência, digamos 2 mais 3, encontrarei 5. E 5 é um número ímpar. Nossa quarta propriedade diz: dados os números A e B consecutivos, eu vou dizer que A é par e B é ímpar. A diferença entre eles sempre será igual a 1. Vamos reutilizar nosso exemplo da sequência 1, 2 e 3. Se fizermos a subtração de 3 menos 2, vamos encontrar 1. E aí temos a nossa comprovação da nossa propriedade. Na propriedade 5 diz: a soma entre dois números ímpares ou entre dois números pares tem como resultado um número par. Vamos a exemplos. Vamos somar aqui dois números ímpares. 11 mais 13. Logo, o resultado é 24. E 24 é um número par. Agora, utilizando números pares, 12 mais 14 igual a 26. E 26 é um número par. Vamos à nossa sexta propriedade. A soma entre um número par e um número ímpar é sempre igual a um número ímpar. Um exemplo: se eu somar 12 mais 13 é igual a 25. E 25 é ímpar. Nossa sétima propriedade diz: a diferença entre dois números ímpares ou a diferença entre dois números pares é sempre igual ao número par. Vamos aqui.
Utilizando números ímpares, se fizermos a diferença de 21 e 19, então ficará 21 menos 19 igual a 2, e logo é um número par. E utilizando números pares, teremos 40 menos 6, 34, e 34 é um número par. Nossa oitava propriedade diz: o produto entre dois números ímpares é igual a um número ímpar. Vamos aqui, pessoal, o exemplo. Se eu multiplicar o número 5 vezes o número 9, que são dois ímpares, eu vou encontrar o número 45, que também é um número ímpar. E a nossa última propriedade diz que o produto entre dois números pares terá como resultado um número par. Logo, se eu multiplicar 8 vezes 10, igual a 80, e 80 é um número par. É isso aí, galerinha do Clube da Matemática. Hoje encerramos por aqui. Mas antes de ir, vamos ao pensamento do dia, com o professor Anderson. E o pensamento do dia é: a matemática, quando a compreendemos bem, possui não somente a verdade, mas também a suprema beleza. Bertrand Russell. Esperamos que tenha aprendido sobre divisores. O nosso próximo encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, amigos! Está começando mais um Cast Encontro de Língua Portuguesa do 9º ano. E você já me conhece. Eu sou o Mike. Olá, Mike. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Fiquem atentos, pessoal. O nosso programa está uma maravilha. Tem muita coisa boa. Diz aí, Gilênia. Hoje teremos no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa mais uma obra de Léo Cunha, escritor homenageado da Flor 2020, e também uma aula sobre o gênero textual poema. Que legal! Nós adoramos poemas. Irei iniciar nosso Cast Encontro com um áudio de poema Guarda uma Coisa, declamado pela atriz Fernanda Montenegro. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardá-lo. Lindo, lindo, gostei demais. Por isso se escreve, se diz, se publica, se declama um poema. Lindo, lindo, lindo. Bem interessante, Jim. E esse texto é então um poema por quê? A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. E quais são mesmo as características de um poema, Jim? O poema possui versos, métricas, estrofes, rimas e ritmo. O agrupamento dos versos são as estrofes. Então, a métrica ela é representada pelo número de sílabas presentes em um verso. A rima, pelos resultados de sons iguais no meio ou no final dos versos. E o ritmo, dando o tempo correto das frases. Possui uma linguagem metafórica,
que essa linguagem metafórica ela é responsável por conferir ao texto maior subjetividade. Bacana, Gi. É muita informação para lembrar quando se vai construir um poema. Pois é. Além de tudo isso, Mike, os poetas precisam de inspiração. E, às vezes, as questões emocionais vividas por eles influenciam na forma como eles escrevem. Existem muitos poetas que só escrevem negatividade. Agora irei ler mais um poema. Dessa vez será do escritor Léo Cunha. Mea culpa. A dor de descobrir que estava errado vai salopar qualquer orgulho antigo, como dizer do mundo, eu não ligo. Se agora vês morrer todo o teu gado, se a praga não separar o joio e o trigo, se não poupou florestas sem cerrado, e ao que se poluíram ao teu lado, mesmo os fiéis pusestes em perigo? Será tarde demais para meia culpa. Será desperdiçar o teu latim com os trastes que levastes na garupa. Será que é de nervoso esse sorriso? E ao cabo vai pedir perdão sem fim? Ninguém escapa à hora do juízo. Gi, esse texto tem um teor literário muito grande. Pode-se dizer que ele fala de muitas coisas, inclusive da dor da culpa e da vergonha que esse vaqueiro ou governante induziu a sua manada fiéis à sentença da morte. Pois a praga não separa o bom do ruim e nem classe social. Não escolhe etnia, crenças e nem cultura. Assim, vai dizimando a todos. Ninguém, mas ninguém, escapará do juízo final. Exatamente isso. O poeta ele vai expondo sua análise de situações políticas e sociais que estamos vivendo em versos com uma linguagem metafórica. Muito bem, gostei bastante. Ficou bem legal. Que bom que você gostou, Mike. Eu também gostei. Mas agora chegou o momento de encerrar o nosso Cast Encontro de hoje. Que pena, estava tão bom. E você, Cast amigo do 9º ano, tem acompanhado o nosso programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa? Estão atentos às nossas informações? Fiquem ligados. A nossa frase do dia é sobre poesia. Não é o poeta que criou a poesia, e sim a poesia que condiciona o poeta. Vamos lá, fiquem sempre ligados no nosso Cast Encontro. E para encerrar o nosso programa, ouçam a música Insensatez de Tom Jobim. Que você fez, oração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o teu amor, um amor tão delicado. Foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Está no ar o programa Espalhando Saberes de História. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa. A meu lado, como de costume, meu amigo e também professor Felipe Lustosa. Olá galerinha, tudo bem? E aí Felipe, já estava com saudade das nossas aulas? Bastante, hein? Lembra ainda o tema da nossa aula anterior? Claro, falamos sobre a primeira revolução industrial, o pioneirismo inglês, sobre a utilização do carvão mineral e também sobre a política dos cercamentos. Muito bem, merece um 10, estou orgulhoso de você. Sem mais demora, vamos para a nossa aula. Queridos alunos, na aula de hoje vamos fazer um breve passeio pelo século XIX. Abordaremos a seguinte temática: Segunda Revolução Industrial. Então, pessoal do nono ano, abram o seu material de apoio, sente-se confortavelmente na sua cadeira, pois está iniciando mais um Espalhando Saberes de História. Me diga aí, professor, qual seria a principal mudança entre a primeira e a segunda Revolução Industrial? Calma, vamos devagar. São inúmeras as transformações. Vamos pontuar algumas para não confundir a cabecinha dos nossos alunos aí do outro lado do rádio. Combinado. Então, para início de conversa, nos diga o que foi a segunda Revolução Industrial. Então, a segunda revolução, ela corresponde a uma continuidade do processo de revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes se limitava à Inglaterra, expandiu-se para outros países como Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha. Ficou claro? Certo. Ficou claro. E em relação às fontes de matéria-prima, o que mudou em relação à primeira Revolução Industrial? Bem, houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental na indústria. O aço, por ser mais leve e resistente que o ferro, passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos, por exemplo. Recordo-me do meu professor de História. Ele falava que as ferrovias expandiram-se bastante nessa fase, possibilitando o escoamento dos bens produzidos e aumentando o mercado consumidor. Observação maravilhosa. Não adianta produzir, tem que fazer chegar a mercadoria até o comprador. E as ferrovias apressavam esse processo. Nesse período, as ferrovias eram sinônimos de progresso. Mas Orlando, qual fonte de energia marcou essa nova fase? Então, houve a substituição da energia a vapor pela energia elétrica, o que possibilitou o melhor desenvolvimento das indústrias, bem como permitiu a criação de diversos instrumentos que facilitaram a produção. A eletricidade, por exemplo, passou a ser utilizada também para iluminação e transporte, como o trem elétrico, já ouviu falar? E possibilitou diversos avanços no campo da comunicação. Caramba, estou chocado. Chocado, entendeu? Chocado. Nossa, prefiro você como professor de história. Tu é um péssimo piadista. Voltando ao assunto, outra mudança significativa nessa fase foi a utilização do petróleo como fonte de energia. E ainda hoje somos dependentes desse tal de petróleo. Sem dúvida. Se no passado existiu a civilização da cerâmica, a nossa geração atual ficará conhecida como a civilização do petróleo. Verdade, meu caro. Convido o aluno do outro lado do rádio a olhar à sua volta e identificar os produtos feitos à base de petróleo. Essa tarefa é muito fácil, não precisa andar muito, certamente encontrará vários derivados de petróleo na casa. São inúmeros, o chiclete, alguns tecidos, cosméticos, produtos de limpeza, a borracha que leva no tênis, o plástico e até mesmo o giz de cera é um derivado do petróleo. Pois é, o uso do petróleo como fonte de energia também foi responsável por diversas alterações na sociedade e na indústria. Agora entendi por que você falou que somos a sociedade do petróleo. O plástico ficará como herança para várias gerações futuras. Verdade, meu caro. Agora vamos humanizar um pouco esse assunto. Já falamos bastante sobre máquinas, sobre matéria-prima. Agora vamos localizar o ser humano nesse processo. Combinado? Combinado. Então, Felipe, fale aí para os nossos ouvintes quais mudanças foram sentidas na vida dos trabalhadores no início da segunda Revolução Industrial. Orlando, com o desenvolvimento industrial, as paisagens urbanas foram transformadas radicalmente. Uma rápida urbanização sem planejamento foi fator recorrente durante a industrialização. Iniciou-se nesse momento o processo de urbanização e com ele começaram alguns problemas, como o inchaço urbano e a favelização. O desemprego desencadeou um aumento na pobreza.
a violência e a desvalorização do trabalho. Pois é, meu caro aluno, quando você volta do final de semana para a escola com uma atividade sem responder e reclama da falta de tempo, agora imagine se você estivesse vivendo lá no século XIX e trabalhando numa indústria têxtil. A jornada de trabalho chegava entre 16 e 18 horas diárias. Difícil de imaginar, não é, Felipe? Impensável. Hoje os especialistas defendem no mínimo 8 horas de sono. Naquele período sobrava menos de 6. Muito menos. Agora soma esse fato a um ambiente de trabalho fechado, quente, sem circulação de ar e pessoas que se esforçam para acompanhar o movimento ditado pelas máquinas. Você se lembra daquele filme Tempos Modernos? Pois bem, o Chaplin pode ser citado como um exemplo. Você via lá todo o esforço que ele fazia para acompanhar as máquinas, até ficou lelé da cuca. Verdade. Já estava me esquecendo dessa mudança de rotina das pessoas. Antes, o homem seguia o tempo da natureza. O raiar do sol marcava o início da jornada de trabalho. Agora, um apito extremamente alto das fábricas avisavam os trabalhadores, ainda durante a madrugada, que é chegada a hora de acordar e ir trabalhar. Devia ser horrível viver nessa época. E era. Tanto que as péssimas condições de trabalho, moradia, salubridade causavam a morte de boa parte desses trabalhadores. Sem dúvida, mas não vamos fazer da segunda revolução industrial um inimigo para o aluno. Muita coisa foi conquistada com esse passar do tempo. Os sindicatos seguiram para defender o cidadão. A tecnologia fez avançar também a medicina. Com certeza, Felipe. Mas isso é papo para a nossa próxima aula. Antes de nos despedir, tenho só mais uma observação. Você não falou mais cedo que a utilização do aço marcou o avanço no período? Sim, falei, claro, marcou. Mas onde tu quer chegar com isso? Estava pensando aqui se seria melhor trocar o nome do herói do momento. Ao invés de Homem de Ferro, poderia batizar como Homem de Aço. Daria um aspecto mais moderno ao personagem. Nossa, agora tu viajou legal. Mas deixamos a tecnologia robótica para a nossa próxima aula. Obrigado aos ouvintes pela atenção e até a próxima. Antes que me esqueça, fique em casa. Tchau, galera! Tchau, tchau!